Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa da Ascensão de Jesus ao céu. Então nós queremos aqui fazer esse comentário para nós podermos compreender melhor o que representa essa festa, não só no contexto da liturgia, mas também para nos instruir na nossa vida espiritual. Então veja que muitas vezes as pessoas buscam devoções ou buscam maneiras de rezar ou de buscar a presença de Deus, mas elas se esquecem que a melhor forma de você crescer na sua espiritualidade e na sua comunhão de amor com Deus é justamente através da liturgia. Porque a liturgia nos ensina, através dos mistérios de Cristo, como que nós podemos identificar a nossa vida humana com a vida de Cristo. Porque justamente a vida de Cristo, nosso Senhor, ela se torna, desde o mistério da encarnação, uma vida humana. E essa vida humana, que é totalmente conectada com o Pai, ela vai ser o modelo e a base para a construção da nossa vida divina. Porque esse é realmente o objetivo da nossa vida espiritual. Que nós tenhamos uma vida divina. Então é triste ver que as pessoas, muitas vezes, eles não se dão conta da importância desses mistérios. E por isso mesmo as pessoas não valorizam, não celebram, nem sequer sabem o que está acontecendo. Então muitas vezes você encontra as pessoas que se dizem católicos, que sabem falar de tantas coisas, que procuram pela curiosidade se informar de tantas coisas inúteis. E se você pergunta, mas e o que foi a ascensão de Cristo? Quantos dias depois da ressurreição Jesus subiu ao céu? Talvez muitos vão dizer, eu nem sabia que ele tinha subido ao céu. Então é aqui que você tem que compreender que a importância da fé nos leva a crer nos mistérios da vida de nosso Senhor, que são realmente acontecimentos, mas acontecimentos que exigem a fé. Porque eu devo crer que aquilo que foi contado pelos apóstolos é verdade. De fato aconteceu. Então eles foram testemunhas, quer dizer, eles viram Jesus com o seu corpo ressuscitado subir ao céu. E uma vez que ele subiu e que sentou-se à direita de Deus, a partir dali, a nossa realidade mudou totalmente. Porque antes disso, nós éramos simplesmente exilados filhos de Eva, como nós dizemos na Salve Rainha. E agora nós podemos dizer que temos um lugar garantido à direita do Pai. Porque aquele que está sentado à direita do Pai é ser humano como nós. Então você veja ali, como nós acabamos de ler no Evangelho, que Jesus, depois de cumprir a sua missão, depois de nos resgatar pelo seu sangue precioso, e depois de ressuscitar dos mortos, ter confirmado os seus discípulos na fé da sua divindade, então ele parte desse mundo. E ele faz uma digna partida, porque de fato, ele depois da sua morte, não fez questão nenhuma de cobrar daqueles que tinham humilhado, ou que o tinham colocado na cruz, ou que o tinham condenado. Olha o que você fez comigo. Olha o que aconteceu comigo, olha o tanto que eu sofri. Não, de forma alguma. Ele simplesmente partiu. Ele simplesmente deixou esse mundo dizendo, olha, o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Agora eu vou para junto do Pai. Então essa digna partida de Jesus na sua ascensão deve ser para nós um ensinamento muito eficaz para nós não ficarmos nas mágoas e nos sentimentos ruins do passado,
mas podemos ver a perspectiva da vida plena que Deus dá para nós numa realidade muito melhor do que aquela que nós poderíamos ter tido se tivéssemos o passado mais perfeito possível. Porque independente daquilo que aconteceu, daquilo que a gente fez ou daquilo que fizeram conosco, a partir do momento que eu estou aberto para estar com Deus na glória do céu, Deus vai me dar toda a felicidade. E de nenhuma forma eu vou dizer, mas eu poderia ter feito aquilo ou isso. Não. Enquanto nós estamos na terra, vivamos com a consciência de que temos que partir para Deus. E o que passou, esquece. Faça o melhor cada dia, procure melhorar e fazer o melhor cada dia para Deus e deseje o céu. Porque as coisas desse mundo todas vão terminar no fogo. Nada disso é para sempre. Então é por isso que São Paulo, na carta aos Efésios, ele faz questão de dizer assim, que aquele que desceu é o mesmo que subiu. Então é aqui que você vê a beleza desse mistério da ascensão. Porque de fato, ele, o mesmo que nasceu de Maria, o mesmo que estava na cruz, o mesmo que desceu lá nos infernos, é o mesmo que subiu e que sentou-se na sublime glória junto de Deus Pai. Então quando ele insiste em dizer que é o mesmo, é para mostrar, olha, a história dele é essa. E ele leva para o céu a história dele, com aquilo que ele passou. Ele leva para o céu essas chagas, ele leva para o céu a lembrança dos seus sofrimentos, ele leva para o céu cada momento que ele viveu na terra, porque isso é a vida da pessoa. Mas ele não traz junto o peso, nem a mágoa, nem o recalque, nem a tristeza, tudo isso fica para trás. Ele sobe com a sua memória, com a sua história, mas com essa leveza de que tudo isso ficou para trás. Então é por isso que quando Jesus sobe e entra numa nuvem, os discípulos ficam ali maravilhados, querendo ver o que está acontecendo, onde que ele foi, o que aconteceu, e vêm os anjos. E de uma forma muito simples ali, começa a dizer, olha, homens da Galileia, não fiquem aí parados, admirados olhando para o céu. Porque esse que subiu é o mesmo que vai vir na sua glória. Então com isso eles queriam dizer o seguinte, agora que ele subiu, que ele terminou a missão que ele tinha que fazer na terra, começa a missão de cada um de vocês. Então não fique aí parado. Vá fazer aquilo que é necessário, aquilo que Deus te pede, para você também chegar um dia junto dele. Então é interessante perceber isso, porque no Antigo Testamento Deus tinha uma outra lógica de lidar com as pessoas, e ele fazia através do fogo, do terremoto, dos raios, toda aquela coisa cintilante para mostrar a sua glória, mostrar o seu poder. E agora no Novo Testamento, nessa nova aliança, quando as pessoas já estão preparadas, que eles já vivem na perspectiva da fé, eles não têm mais necessidade de tantos eventos, de tantas coisas maravilhosas, eles simplesmente veem o corpo que sobe. E depois os anjos, de uma forma muito simples, dizem, olha, já partiu, agora vamos trabalhar. Então você percebe aqui que não são os sentidos que contam, não são as coisas da nossa emoção, do nosso sentimento, ou daquilo que a gente fala, aquilo ali foi maravilhoso. Não, simplesmente você faz cada dia a obra de Deus, e Deus te confirma naquilo, e Deus faz aquela página virar-se para abrir uma nova história. Então acaba a história de Jesus, começa a história da igreja. E quando começa a história da igreja, começa a história de cada pessoa, de cada batizado, de cada pessoa que Deus chamou para participar da mesma obra de Jesus. E isso vai até o fim do mundo. E se morre uma pessoa, você fala, morreu, tá bom, a gente tá triste,
Mas começa uma outra história. E começa uma outra vida através de uma outra pessoa que está sendo batizada e que vai completando uma após a outra aquilo que tem que ser feito até que Jesus volte de novo na sua glória. Então por isso que a ascensão de Jesus é o começo da missão da igreja, que termina-se com a vinda gloriosa de Cristo no fim do mundo, para dizer, agora concluiu-se a história, agora nós vamos apresentar tudo ao Pai. Porque toda a conclusão de cada uma das nossas vidas e da vida da própria igreja e da história do mundo, tudo isso se volta para o Pai. Então hoje, celebrando esse mistério da nossa fé e glorificando a Deus pela ascensão de Cristo, nós devemos fazer aquilo que diz na oração da entrada dessa missa, voltar a nossa mente para as coisas celestes. Por isso que diz ali, mente in celestibus habitemos. Então quer dizer, uma vez que você tem a mente habitando nas coisas celestes, mesmo que você viva na terra, ou que você esteja sofrendo, ou que você esteja passando dificuldades, perseguições, momentos difíceis por causa da palavra de Deus, você tem a mente no céu. Quer dizer, você sabe onde que vai terminar tudo isso. E você sabe que não há necessidade de desesperar e nem é motivo de desanimar. Na medida em que Deus conduz todas as coisas para a glória dele e para o nosso bem. Então a ascensão de Jesus também muda a nossa vida, porque nós entendemos que se ele sofreu, se ele ficou triste, se ele viveu toda aquela escuridão, desde o Monte das Oliveiras até o momento da sua agonia final na cruz, tudo isso ele fez por amor. E ele entregou ao Pai. Então agora ele recebe o abraço do Pai e recebe a recompensa entrando na glória, porque ele obedeceu até o fim. E ele fez com que a sua vida fosse um dom para todos nós. Quando ele diz, o grão de trigo que morre dá muito fruto. Então hoje nós vamos aprendendo também que a nossa vida tem sentido e que a nossa vida dá fruto justamente porque nós, como Cristo, desde o dia do nosso batismo, nos tornamos também um dom para a glória de Deus Pai. E como Cristo, nós sofremos, nós somos perseguidos, mas nós aprendemos a perseverar e a obedecer até o fim. E com isso, nesse tempo em que nós estamos nessa vida, nós padecemos, mas depois dessa vida, nós também subimos. E mesmo que o nosso corpo fique um dia glorificado, e mesmo que o nosso corpo fique ali humilhado, enquanto não há ressurreição da carne, nós sabemos que mesmo no corpo, nós estaremos um dia junto de Deus. Então você vai ser o mesmo, assim como Jesus sempre foi o mesmo. A única coisa que muda é o estágio de vida que nós entramos. Ali nós vamos levar toda a nossa história, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos, e mesmo as coisas negativas, mas tudo isso purificado e levado pela graça de Deus a uma glória muito grande por causa da nossa perseverança no amor de Deus e na vontade de Deus. Então é assim que eu convido a todos nesse dia de hoje a agradecer a Deus pela festa da Ascensão e façamos esse ato de louvor nessa Santa Missa com essa certeza de que Jesus, o mesmo que desceu, é o mesmo que subiu. Portanto, Ele mesmo vai nos fazer descer com Ele para depois subir com Ele e habitar à direita de Deus Pai. Amém.